Vou pedir os irmãos para abrirem suas Bíblias em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 37. Nós iremos ler, meus irmãos, do verso 29 ao verso 36. À medida que os irmãos encontrarem, coloquem-se de pé. Gênesis, capítulo 37, do verso 29 até o verso 36, meus irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 37, do verso 29 ao verso 36. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e amolharam o sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, aplica essa palavra à vida da tua igreja aqui presente, meu Pai. Dá-nos um entendimento, Senhor. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida ao entendermos e principalmente, Senhor, ao colocarmos em prática a tua palavra. Deus amado, tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que cuida do nosso futuro, assim como o Senhor cuidou do futuro de José, de seus irmãos, de seu pai. E, meu Pai, nós queremos te pedir nessa noite, aplique essa palavra à vida da igreja, a vida de cada um que nos ouve. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado na vida do teu povo. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pedimos e agradecemos. Amém. Vamos sentar, queridos. Irmãos, o Senhor Deus é o único que pode conduzir o nosso futuro. Somente Deus pode e sabe como conduzir o nosso futuro. Nós, por nossa conta, vamos nos estribar no nosso próprio entendimento, vamos nos perder. Quando nós achamos que temos o controle das coisas, irmãos, é leve engano, porque soberano e quem tem o controle de todas as coisas na mão é somente o Senhor. Esse texto, queridos, que nós acabamos de ler, capítulo 37 de Gênesis, do verso 29 ao 36, conta a história dos irmãos de José. O que eles fizeram com o próprio irmão, como eles o trataram, motivados pela inveja, pelo orgulho. E eles não odiaram a José, irmãos, do dia para a noite.
ou sem algum motivo, embora de forma alguma esses motivos fossem justificáveis a ponto de a forma como os irmãos biológicos do próprio José o tratavam fosse correta. Não justificava. Mas nós vemos no texto bíblico, por exemplo, o favoritismo de Jacó para com José. José tinha um tratamento especial, não só ele, José e Benjamim, por serem filhos de Raquel. Havia um tratamento especial, enquanto que os outros 10 não eram tratados da mesma forma. Há também em José, na sua adolescência, um tipo de rebeldia, de arrogância para com os seus irmãos. Quando, por exemplo, ele conta seus sonhos. Lembram que uma vez ele disse que sonhou que haviam 12 feixes e que os 11 feixes dos irmãos dele se curvavam diante do feixe dele próprio. Tudo isso, meus amados irmãos, foi criando um pano de fundo para que os irmãos de José passassem a tratá-lo com um certo desprezo, ainda mais quando via o tratamento que o pai dava a ele. E nada disso é certo, mas também não é justificativa correta para que eles odiassem o próprio irmão de tal forma. Eles odiaram ao próprio irmão, o invejavam, não conseguiam interagir, não havia diálogo, não havia conversa entre José e seus irmãos. Não havia, meus queridos. Jacó, o pai de todos eles, quando jovem, havia também enganado o próprio irmão, Esaú. Depois os irmãos podem voltar no capítulo 27 e lerem, do verso 18 até o verso 29, quando José se faz passar por Esaú. Quando Jacó se faz passar por Esaú diante do velho Isaac, para receber o direito de primogenitura. Só que quem havia nascido primeiro era Esaú, não foi Jacó. E Rebeca ainda contribuiu com isso, a esposa de Isaac, mãe dos gêmeos, Jacó e Esaú. A questão, meus irmãos, é que é a partir dessa família problemática que Deus traz à existência o povo dele no Antigo Testamento. Nós estamos diante de um texto que fala que os próprios irmãos, aqui só não está no grupo Benjamim, porque era o caçula, mas os outros 10 tinham, na verdade, o plano de matar a José. E em algum momento Judá vai dizer: não, nós vamos carregar o sangue inocente do nosso irmão, vamos vendê-lo para o Egito. E fizeram isso. Venderam para um grupo de mercadores midianitas que se dirigiam para o Egito. E aí, conforme o texto que nós lemos e os irmãos ouviram, nós vamos já voltar nele, eles tramam um plano, inventam algo, eles vão mentir, os 10 juntos, dizendo que José era viúvo. Irmãos, é a partir dessa família que o Senhor traz à existência o povo dele, Israel. Aliás, Deus muda o nome de Jacó para Israel, para lembrar? E cada um dos 12 filhos deu origem às 12 tribos que formavam uma nação. Então vamos lá no verso 29. Queria pedir que você continuasse com sua Bíblia aberta. Vamos ler o verso 29. Que diz assim: tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Verso 30 também. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde irei? Irmãos, primeira coisa, os irmãos de José o detestavam, o odiavam. Nós já dissemos os motivos. Havia motivos para tal? Podemos dizer que sim, embora não fossem justificáveis. E o plano
inicial dos irmãos era matarem José. Mas então eles o colocam numa cisterna, um buraco no chão, com uma tampa, e eles ficam pensando o que vão fazer, que atitude irão tomar com ele. Eles mudam de ideia. E então, quando passava por ali uma caravana de mercadores midianitas que iam para o Egito, eles vendem o próprio irmão que vai para o Egito. Olha que nível, meus amados irmãos, chegou essa família. Eles vendem o próprio irmão. Dinheiro. Nós vamos ver Judas Iscariotes também traindo Jesus por causa de dinheiro. José é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Os midianitas eram agora os donos da vida de José. Inclusive, se quisessem, poderiam matá-lo. Mas, meus amados irmãos, esses irmãos, e aliás, se você voltar comigo aí umas 3 páginas, capítulo 35, volte aí por favor, nós estamos no 37, volte aí no 35, vamos ver o nome de cada um desses irmãos de José, os 12 filhos de Jacó. Gênesis 35, do verso 23 até o 26, diz assim: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, todos esses filhos de Lia. José e Benjamim, os 2 irmãos, filhos de Raquel. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. 12. Cada um deles tornou-se o pai de um clã, de uma tribo. E aqui ficou conhecido como as 12 tribos da qual veio a existência Israel. O povo que Deus havia prometido a quem? Abraão. O que o Senhor falou a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis? Farei a tua posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, da praia, os grãos de areia, né? Que não se podem contar. Deus, meus amados irmãos, a partir dessa família problemática, dessa família que não é exemplo, ou pelo menos não era até então, traz à existência o seu povo. E conforme nós lemos no verso 29, o Rúben, que era o primogênito, ou seja, o primeiro filho dos 12, ele voltando à cisterna onde tinha ficado o José, não o encontra. Ele certamente pôs as mãos na cabeça e disse: e agora? O que é que eu vou fazer? E por que Rúben tem essa atitude, meus irmãos? Porque ele era o primogênito. E isso é algo muito forte na cultura israelita. O primogênito, meus irmãos, ele recebe porção dobrada. O primogênito é o responsável na falta do pai pelos irmãos. Então Rúben teria que prestar conta a Jacó da vida de José. É por isso, tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. O que era rasgar? O que significa, meus amados irmãos, rasgar as vestes? Embora o Rúben estivesse ausente na hora da vida de José, ele é o primogênito, ele é o responsável pelo irmão. E ele rasga as suas vestes, em sinônimo de aflição, de desespero, de tristeza. Rúben e seus irmãos fugiram, meus queridos, da responsabilidade que eles tinham perante o irmão mais novo. Eles preferem mentir a assumir o erro. Eles deveriam muito bem chegar para o pai e dizer: olha, pai, não está tendo relacionamento algum entre nós e José. Na verdade, nós o detestamos. E o Senhor contribui para isso, porque trata ele de maneira diferente, em detrimento dos demais.
nós também temos os nossos erros, mas eles não fazem isso. Eles não querem encarar a realidade, a verdade, meus irmãos. Eles preferem se esconderem atrás da mentira, do erro, do engano. E hoje, meus amados irmãos, muitas pessoas continuam agindo assim. Igualmente os irmãos de José, mesmo conscientes do erro, eles continuam, eles prosseguem no erro. Não querem abandonar o erro e buscar o que é justo, o que é correto, o que é louvável. Nós necessitamos ensinar aos nossos filhos e àqueles que estão sob nossa responsabilidade a serem responsáveis. Homens, mulheres, de verdade, de honra. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Talvez Jacó tenha falhado nisso. Mas o exemplo para nós que é Jesus é esse. A forma como ele tratava os 12 era igual, inclusive o traidor Judas Iscariotes. A questão, meus amados irmãos, é que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Isso não retira a responsabilidade dos irmãos e do próprio Jacó pelo que aconteceu. Deus dominou o ódio daqueles homens, daqueles irmãos, e José foi vendido como escravo, em vez de ser assassinado a sangue frio, porque o primeiro plano era esse, era se livrarem de José, era matar ele. José aqui, irmãos, é um adolescente, não chegou nem aos 20 anos. O verso 31 e 32 prosseguem dizendo assim, Gênesis 37, versos 31 e 32. Então, tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica calar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Irmãos, a túnica era uma veste especial que Jacó fez só para José. Os outros 11 não ganharam. Não haviam ganhado nada. Somente José. Havia um significado por trás dessa atitude de Jacó. O que Jacó queria é que José assumisse a liderança entre os seus irmãos, e não Rubem, que era o primogênito. E isso certamente, irmãos, gerou uma crise entre aqueles irmãos, como nós já dissemos. Engenhosamente, eles planejam o que irão dizer ao pai. Nós não o matamos, mas nós vendemos ele, não sabemos o que vai ser da vida dele, então não vamos dizer isso ao nosso pai, que já é idoso. Vamos bolar o plano. Eles vendem José, mas a túnica eles não entregam aos midianitas. Fica com eles. Então o que eles fazem? Tomam um bode, preste atenção nesse detalhe, um bode ou um cabrito. Matam aquele animal e o sangue, eles molham toda a túnica calar de mangas compridas que José dera ao seu filho. E aí eles vão levar e dizem, olha, José não está conosco, não sabemos o que aconteceu, mas nós achamos aqui essa túnica, vê se é de teu filho. Irmãos, engenhosamente eles planejam essa mentira e apresentam ela ao velho Jacó. Esse mesmo Jacó, que foi vítima da mentira de seus filhos, ele havia também engenhosamente enganado seu pai Isaac. Como que como que Jacó enganou Isaac, meus irmãos? E agora Jacó está sendo enganado pelos filhos. Se você voltar lá em Gênesis 27, do 9 até o 16, nós vamos ver que Rebeca diz para Jacó: vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos com bodes. Lembra do bode? Que foi morto pelos irmãos de José e usaram o sangue para colocar na túnica talar de José, uma roupa especial, e levaram ao pai.
quando na verdade ele não havia sido devorado por nada, mas já havia sido vendido para o Egito. Mas os irmãos, eles enganam ao velho Jacó usando o sangue de bode. Aqui Raquel vai dizer aquele mesmo Jacó que até então era um adolescente e queria o direito de primogenitura do irmão Esaú, vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos ou bodes, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Verso 16: com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. O que significa isso? Lembre-se que Esaú e Jacó eram gêmeos, os 2 únicos filhos de Isaac e Rebeca. O pai, antes de morrer, sempre abençoava o filho primogênito. E Jacó passou a perna, como a gente costuma dizer, no irmão Esaú. Tudo bem que ele havia trocado o direito de primogenitura pelo prato de lentilhas. Mas a questão, meus irmãos, é que Jacó, aqui, engenhosamente, junto com a mãe Rebeca, traçam esse plano, usando justamente também um bode, ou 2 bodes. Rebeca fez um prato saboroso, levou para Isaac, e quando ele ia abençoar o filho Esaú, que não estava ali, Jacó usou o couro daqueles bodes para cobrir essa parte aqui do pescoço e das mãos. Por quê? Esaú era peludo, Jacó não, era o que diferenciava os 2. E o velho Isaac estava cego, irmãos, praticamente, não enxergava. Isaac ainda desconfia, mas é Esaú mesmo aqui? Jacó, sim, meu pai, sou eu, me abençoe logo. Jacó se passa por Jacó se passa por Esaú, recebe a bênção do pai. Depois o velho Isaac descobre isso, mas já era tarde demais. Embora, afirmemos isso, o mesmo Esaú houvesse vendido o seu direito de primogenitura no momento de muita fome por um prato de lentilhas para o Jacó. Mas lembrem-se do bode. Olha que ironia, irmãos. O mesmo Jacó, que junto com a mãe Rebeca utilizaram este animal para se darem bem, agora o mesmo Jacó é enganado, pensando que seu filho estava morto, quando na verdade aquele sangue que estava na túnica de José era de quê? De bode. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica, talaram em mangas compridas e fizeram levar seu pai, e lhe disseram: achamos isso. Fez-se eu não a túnica de José? Não, de teu filho. Irmãos, até a forma de tratar é fria. A expressão de teu filho, aí no final do verso 32, é um tipo de desdém dos irmãos para com o pai, dizendo que não respeitam aquele irmão. É a mesma forma também, lá em Lucas 15:30, como o filho primogênito se refere ao filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Que era o caçula, que vendeu tudo que tinha e gastou indevidamente e irresponsavelmente, depois voltou para casa, o pai acolheu. O que o filho mais velho diz? Esse teu filho está aí de volta. Ele tem um nome, mas ele não chama pelo nome. Irmãos, por aqui nós percebemos como essa família vivia, sem respeito. E aí no verso 33, a palavra do Senhor continua dizendo: ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho José. Um animal selvagem o terá comido, certamente ele foi despedaçado. Jacó caiu direitinho, assim como seu pai Isaac caiu na mentira dele de Rebeca. Jacó acredita na mentira dos filhos, e ironicamente os cruéis filhos de Jacó eram os verdadeiros animais aí, que fizeram isso com ele. Eles apresentam a Jacó, meus amados irmãos, uma vestimenta manchada de sangue e uma história mentirosa que praticamente quebrou o coração já idoso de Jacó, patriarca. Ele convenceu-se de que realmente era sangue do seu filho morto. Aquele que na sua mocidade foi campeão em enganar, estava sendo agora cruelmente enganado
Jacó, meus amados, estava colhendo o que ele plantou. Irmãos, a lei da semeadura não falha, porque o autor dela é Jesus. E ele mesmo disse isso. O que nós plantarmos vai ser exatamente isso que nós vamos colher. Não se engane. O mesmo Jacó que plantou mentiras no passado, que não soube esperar o tempo de Deus para receber a bênção, mas quis antecipar o processo, agora, meus amados irmãos, está colhendo. Nós podemos imaginar, meus irmãos, Jacó, 20 anos depois desse momento em que ele recebe a túnica do seu filho José, pensando que ele estava morto, nós podemos imaginar esse mesmo Jacó, 20 anos depois, que é quando ele vai descobrir que José não morreu. 20 anos são 2 décadas, meditando, irmãos, sobre o quanto a mentira lhe causou males. Por 20 anos Jacó achou que José estava morto. 20. Daquele momento em que ele recebe a túnica, até ele receber a notícia de que José era o segundo homem mais importante do Egito, e tinha mandado toda aquela caravana para levar ele e seus irmãos para morar no Egito, porque uma grande fome assolava a terra. Isaac foi enganado por Jacó, que agora é enganado pelos próprios filhos. Uma mentira que ele acreditou por 2 décadas. Nós vemos, irmãos, o cuidado do Senhor em cumprir sua palavra. E a mentira, ela não vai triunfar sobre a verdade. Deus não permite isso, irmãos. Pode passar 1 ano, 2, 10, 20. Mas um dia a verdade chegou para Jacó. Um dia ele descobriu, e certamente ele se arrependeu daquelas suas atitudes enganosas e mentirosas para com seu pai, Isaac. Porque agora ele experimentou do mesmo veneno. A verdade não triunfa, irmãos. A mentira não triunfa sobre a verdade. É a verdade que prevalece. Porque a verdade é de autoria divina, vem do Senhor. E a Bíblia nos diz que o pai da mentira é Satanás. Versos 34 e 35. Versos 34 e 35. Então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Jacó, irmãos, ao ver aquela roupa de José nas suas mãos, olhada de sangue, ao receber aquela terrível notícia, já na sua velhice, que foi a morte, pelo menos na cabeça dele, de José. Recentemente ele tinha recebido um outro golpe pesado, que foi a morte de Raquel, mãe de José e de Benjamim. A palavra do Senhor nos diz que Raquel morre durante o parto de Benjamim, ou seja, Benjamim escapa, Benjamim não morre, mas a mãe morre. Jacó recebe esse golpe. Agora, José, e um pouquinho mais à frente, ele vai receber um outro duro golpe, que é a possível perda de Benjamim, quando ele vai para o Egito atrás de comida, e José, ao vê-lo, reconhece. José não se contém, ele entra na sua cama, chora, mas ele pede, ele diz: olha, vocês vão voltar com os alimentos, mas o castigo de vocês vai ficar. E aí, meus irmãos, esses irmãos de José, nós estamos vendo aqui agora, com essas atitudes, mas eles mudam completamente, porque eles estão vendo o mesmo erro que eles cometeram 20 anos atrás, começando a se repetir. E ele diz: olha, se Benjamim não voltar conosco, nosso pai não vai sobreviver essa notícia. E aí, meus irmãos de José mudam, se convertem, digamos assim, e aí vão ser usados por Deus, porque eles não têm mais aquela atitude de ira e de ódio que outrora os caracterizava enquanto irmãos de José. Irmãos, então o velho Jacó passou por pelo menos 3 bocados amargos na velhice.
Pelo menos esses três. Amargos mesmo. E ele não quer consolo de ninguém. Ele demonstra o quanto amava o seu filho José. Ele rasga as vestes e cinge-se, ou seja, veste-se de pano de saco. E isso simbolizava, irmãos, grande amargura, sofrimento. Não havia mais vontade de continuar, de viver. Jacó se recusa a ser consolado pelos filhos, os próprios autores daquele sofrimento, e também pelas noras, que ele considerava filha. E o que ele diz é: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou seu pai. Imagine, meus amados irmãos, aqueles filhos vendo o tamanho do sofrimento do pai, sabendo que José não estava morto. Mas a possibilidade existia, já que ele agora pertencia a mercadores que só estavam interessados em dinheiro. O que esses mercadores fazem? Chegando ao Egito, eles vendem José para Potifar, que era o general, o responsável pela guarda real do faraó. Meus amados irmãos, o Senhor Deus estava cuidando de todas as coisas. Depois de 20 anos, o Senhor traria a verdade à vida de Jacó, mostraria a sua benignidade para com José, que amava o Senhor. José, se quisesse, poderia ter matado os irmãos naquele primeiro encontro, no segundo, quando eles foram buscar comida no Egito, mas ele não faz isso, porque ele é um homem de Deus. O Senhor não permitiu, meus amados irmãos, tamanha amargura ao velho Jacó. Já era velho, mas Deus ainda deu a ele muitos anos, e um dia ele recebe a notícia pelos próprios filhos de que José não estava morto, mas que José era o homem, um dos homens, o segundo homem mais importante do Egito. E aí, meus amados irmãos, chegamos no verso 36, que diz assim: incrementes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O Senhor Deus soberanamente estava conduzindo aquela história. O Senhor Deus, irmãos, estava cuidando de cada detalhe. José é vendido a Potifar por aqueles que compraram ele, os irmãos. E esse Potifar era um homem muito importante no Egito, era o capitão da escolta real. E ele vai confiar a José o cuidar de toda a sua casa. José vai ser conhecido pela mordomia, pela maneira fiel com que ele administrou o que não era dele. E em tudo que ele colocava a sua mão, prosperava, crescia. Deus abençoava, porque o Senhor era com ele. Então o jovem José, irmãos, foi designado como mordomo da residência de Potifar. Ele se encontrava muito longe de casa e, aparentemente, ainda mais longe da realização daqueles sonhos que ele havia tido ainda na adolescência, onde havia uma proeminência sobre ele próprio, em seus irmãos. Contudo, o Deus de José continuava operando seus propósitos e planos. Por isso, meus amados irmãos, é que o nosso futuro, somente Deus sabe o que é melhor. Foi isso que ele fez na vida de José. Mesmo José passando por tantas circunstâncias, sendo vendido pelos irmãos, acusado de maneira mentirosa pela esposa de Potifar, sendo preso injustamente. Pelo menos 3 grandes situações em que ele poderia, como a gente diz, chutar o balde. Mas não, ele esperou no Senhor. E Deus, no devido tempo, o levou ao cargo de segundo homem mais poderoso do Egito. Deus, irmãos, continuava operando seus propósitos e planos. E ele pretendia usar Potifar e depois Faraó na realização desse projeto divino. José era a pessoa certa para conduzir os celeiros egípcios para que a fome não se alastrasse de maneira grandiosa sobre toda a terra. Observe, meus amados irmãos, a justiça divina alcançando Jacó, que quando jovem havia enganado o velho Isaac, seu pai, com uma deliciosa refeição, fazendo-se passar por Esaú. Jacó,
por 20 anos, acreditou na mentira contada pelos próprios filhos, de que José estava morto. Irmãos, concluindo, o Senhor transforma qualquer plano mau em algo que possa glorificar o mundo. Embora isso não retire a responsabilidade daqueles que maquinam o mal. Não retire. Eles continuam sendo responsáveis por seus erros, porque Deus é justo e fiel. Mas Deus pode fazer que até mesmo a ira humana glorifique o nome dele. Salmo 76, verso 10 diz isso. O pecado humano, irmãos, a raiz da maldade aqui descrita nos irmãos de José era a inveja, o orgulho, semelhante à atitude dos líderes religiosos para com Jesus. Toda a ira dos irmãos de José, toda a sua malícia, crueldade, dolo que cometeram, provinha da inveja, do orgulho. Segundo, o plano de matar José foi abandonado em face da deliberação que tomaram de vendê-lo como escravo. Olha Deus intervindo. O Senhor intervém nas nossas vidas também. Porque o plano primeiro dos irmãos era eliminar José. Mas Deus intervém, muda o pensamento, a mente deles. E eles decidem não fazer isso, mas vender. Olha o plano do Senhor se cumprindo. Anos antes, Jacó sacrificou um cabrito para enganar seu pai. Agora seus filhos o enganavam da mesma forma. Nós colhemos, meus irmãos, o que nós plantamos. Jacó sofreu 20 anos, pensando que José estava morto. O Senhor Deus mandara José à frente para preparar o caminho para a preservação não só de Israel, mas também da vida como um todo. Jacó talvez, irmãos, pensasse naquele momento em que recebia aquela péssima notícia da morte, de José, que tudo trabalhava contra ele, quando na verdade tudo trabalhava a favor dele. E nos lembramos de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, colaboram para o bem dos que amam, daqueles que amam ao Senhor. E por fim, meus irmãos, os planos do Senhor cumpriram-se integralmente na vida de José. Agora, o processo do início até o fim foi dolorido, foi sofrido, teve injustiça, teve abandono, teve ódio. José recebeu o ódio dos irmãos. José é acusado injustamente pela mulher do seu senhor Potifar. José é preso injustamente por causa disso. José teve que esperar alguns anos na cadeia. O padeiro não se lembrou dele. Somente anos depois. Mas o propósito do Senhor se cumpriu. O processo, irmãos, pode ser dolorido, mas devemos saber disso. Todavia é necessário suportar. E só suporta quem persevera. Por isso que os santos, o povo de Deus, sempre persevera em amar a Deus, em obedecer a Deus, em viver para Deus. Foi isso que José fez. José poderia muito bem ter desistido quando seus irmãos tiveram aquela atitude com ele. Quando Potifar teve a mesma atitude com ele. Quando os seus colegas de prisão não se lembraram dele diante do faraó. Mas ele continuou esperando. Aprenda a esperar, porque o nosso futuro somente o Senhor é quem pode conduzir. Amém? Que o Senhor guarde, meus amados irmãos, essa palavra na nossa mente, no nosso coração, para que vivamos para a glória do Senhor. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, graças te rendemos, porque a tua palavra nos dá tantos exemplos de irmãos, de irmãs no passado, que mesmo errando, vacilantes, mas arrependeram-se e se voltaram para o Senhor.
e o Senhor os tratou, o Senhor, meu Deus, foi glorificado na vida deles. Senhor, que em nossas vidas também o Senhor seja glorificado. Que o nosso futuro, por vir, de cada um aqui possa estar nas mãos do Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, aplique esta palavra à vida de cada um, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, seja conosco, Senhor, nos ajude a perseverar, como perseverou José. Nos ajude, Senhor, a esperar em Ti, como esperou José. E que o Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, oramos e pedimos ao Senhor. Amém e amém.